Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. A nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 16, o verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque és uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas na dos homens. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor graça para desenvolver essa ministração, para desenvolver essa palavra, essa pregação. Que o Senhor, ó Pai querido, fale a cada um que entrar em contato com essa mensagem, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha cumprir o propósito, Senhor, na vida de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, povo de Deus, meus amigos do YouTube, mais uma vez, como de praxe, eu peço a sua cooperação. Lembrando, mais uma vez, que não estou falando aqui de dinheiro, mas ao ver esse vídeo, você curta, você comente, você compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque fazendo isso, a plataforma entende que as pessoas estão gostando dessa mensagem, desse conteúdo, e vai entregar para mais pessoas ainda. Então, seja um cooperador conosco na proclamação da palavra do Senhor nosso Deus. Bom, meus irmãos, o texto que nós lemos está em Mateus, e está inserido num contexto em que Jesus, chegando às portas de Cesareia, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que ele era? E os discípulos de Jesus então começou a dizer, uns dizem que Elias, que é Jeremias, que é algum outro dos profetas, não é? E Jesus então pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então, representando os demais, Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? E Jesus então traz uma revelação grandiosa para Pedro. Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus trouxe essa revelação para você. E eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra Jesus edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, além disso, Jesus ainda profetiza para Pedro que Pedro teria as chaves do reino dos céus, que ele daria início. E assim aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Pedro foi o primeiro a pregar a palavra do Senhor e multidões se converteram. Já quando eles estavam reunidos no cenáculo e veio sobre eles o Espírito Santo, e as pessoas começaram a achar que aquele pessoal estava bêbado, estava sob efeito de álcool, porque estava falando uma língua estranha, uma língua esquisita, falando uma língua que ele não tinha aprendido no dia a dia, língua de outros povos, de outras nações, e as pessoas começaram a achar que eles estavam bêbados, e Pedro falou: olha, eles não estão bêbados, mas está se cumprindo nesse dia a profecia do profeta Joel, que o Espírito viria sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos e as servas, e todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. E naquela pregação de Pedro, muitas pessoas se converteram a Cristo. Pedro também faz o primeiro milagre, quando ele e João vão ao templo orar, e lá está um aleijado na porta formosa do templo, pedindo uma esmola. E Pedro fala com ele: olha para nós. E quando ele olhou para Pedro e João, eles disseram: olha, não temos prata e não temos ouro, mas o que temos e te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E já pegou ele pela mão e colocou ele de pé, e o moço entrou para o templo saltando e glorificando a Deus. Então, Pedro teve essa revelação dada pelo próprio Jesus, de que o Pai o havia revelado daquelas coisas, e de que ele teria uma função muito importante no reino de Deus, ele teria um papel muito importante no reino de Deus, a ser a pessoa que daria o pontapé inicial sobre várias coisas que iria acontecer no reino de Deus ou na vida da igreja. Mas depois disso aí, Jesus trazer essas revelações para Pedro, Jesus profetizar isso na vida de Pedro, Jesus começa a falar com seus discípulos que importava que ele fosse entregue pelas autoridades religiosas, pelas autoridades dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, e depois ser entregue aos gentios e ser crucificado, e que ressuscitaria. E Pedro, então, normalmente muito afoito,
mas dessa vez um pouco mais comedido, não falou na frente de todo mundo, mas chamou Jesus à parte. Ô Senhor, que isso não aconteça contigo, que de maneira nenhuma essas coisas venham sobre ti. E Jesus então fala com Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Eis que és para mim pedra de tropeço. E aqui, meus irmãos, Jesus está falando, e aí cabe duas perguntas. Embora Jesus fala com Pedro, embora Jesus se dirige a Pedro, mas Jesus estava falando com Pedro ou estava falando com a influência espiritual que estava agindo sobre Pedro? Jesus chama Pedro de Satanás ou Jesus chama Satanás a influência maligna que naquele instante estava agindo na vida de Pedro? E Jesus fala novamente, depois Jesus fala o seguinte: eis que és para mim pedra de tropeço. Jesus estava falando que Pedro era uma pedra de tropeço, ou Jesus estava falando que aquela influência maligna que estava agindo na vida de Pedro, estava ali agindo para ser pedra de tropeço na vida de Jesus? Bom, pessoal, tem algumas coisas na Bíblia que são muito claras. Eu entendo aqui que Jesus não chama Pedro de Satanás, mas que Jesus está chamando aquela influência maligna que estava agindo em Pedro. Do mesmo jeito, com a influência bendita, agiu em Pedro para ele revelar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas num outro momento ele descuidou, ele agiu por impulso e deixou uma outra influência agir na sua vida. Parecia coisa boa, olha, não te deixa acontecer tal coisa, não permita que tal coisa venha sobre ti. Mas Pedro estava falando de coisas que ele não entendia, ele estava atendendo a uma influência, sendo influenciado por uma influência maligna que queria que Jesus não cumprisse o seu propósito. Mas então Jesus fala: para trás de mim, Satanás, és para mim pedra de tropeço. És para mim pedra de tropeço. Então eu entendo claramente que Jesus não chama Pedro de pedra de tropeço, mas Jesus fala que a influência maligna na vida de Pedro, chamada Satanás, é sim uma pedra de tropeço. É pedra de tropeço para todos que tropeçarem nela, para todos que descuidarem, para todos que não vigiarem. E nós vamos falar um pouquinho sobre pedras, não é? Sobre pedras nessa nossa mensagem. A palavra de Deus nos fala que quando Josué, ele foi conduzir o povo na terra prometida, Moisés, homem de Deus, estava morto, e Deus faz questão de falar isso com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus usa os vivos, os mortos não glorificam a Deus. Tem um pastor que sempre entra nas minhas lives e ele coloca essa frase: os mortos não louvam o Senhor. Não é? Isso é bíblico, isso está na Bíblia lá no Antigo Testamento, que para a sepultura, para onde as pessoas vão, não se tem memória, não se faz mais nada. Não é? Então os mortos não glorificam a Deus. A obra que Deus tem para fazer aqui na terra, Deus faz através dos vivos. Não importa o quão importante tenham sido as pessoas que já foram. Moisés foi um homem extraordinário. Todos os personagens bíblicos, pessoas extraordinárias. Mas Deus estava chamando Josué, o ajudante de Moisés, aquela pessoa que havia caminhado com Moisés, que tinha visto Deus fazer sinais maravilhosos no Egito, não é? A travessia do Mar Vermelho, o maná vindo todos os dias, as codornizes, e os milagres, a água saindo da rocha, aquele moço que andava com Moisés dia a dia e presenciava os sinais de Deus, os milagres de Deus na vida de Moisés para abençoar o povo. Mas Moisés estava morto. Moisés que tinha contemplado o Senhor, Moisés que tinha sido chamado da chama que estava sobre a sarça ardente, mas agora Moisés estava morto. Deus não podia contar mais com Moisés, mas agora Deus chama uma outra pessoa, Deus chama Josué, e fala com Josué para que Josué conduzisse o povo à terra prometida. E Deus requer de Josué que ele seja forte e corajoso, que ele não tenha medo, que ele não venha dar lugar ao medo, mas que ele seja forte e corajoso, que Deus ia conduzi-lo, a conduzir o povo à terra prometida.
E quando Josué então chega com o povo diante do Rio Jordão, era o período da cheia. O Rio Jordão transbordava pelas suas ribanceiras, né? Pelas suas marginais, pelos seus lados ali, e o rio estava muito cheio, muito caudaloso, né? E Deus então orienta Josué para os sacerdotes, conduzindo a arca da aliança, colocassem os pés sobre as águas. E quando eles colocaram os pés sobre as águas do Jordão pararam, não progrediram no seu curso, não deram sequência ao seu curso, mas foram transformando tais quais um muro. E o povo pôde passar então aquela travessia do rio que estava cheio, não é? Mas que agora o local onde eles passavam estava seco, porque o rio estava com o muro, e o povo pôde passar ali sem nenhum tipo de preocupação. E quando o povo estava terminando de fazer a travessia, Josué deu ordem aos homens para que tirassem 12 pedras ali do Jordão e as colocassem na margem do outro lado do rio, na terra de Canaã, e colocasse aquelas pedras como um monumento testemunhal de que o Senhor abrira o Jordão, de que o Senhor que abrira o Mar Vermelho, agora parou as águas do Jordão para que o povo passasse em segurança. E quando todo mundo atravessou e os sacerdotes também saíram, tiraram os pés das águas, as águas voltaram a correr novamente, mas ficou ali um monte com 12 pedras, para testemunho de que o Senhor havia feito mais um milagre na condução do povo para a terra prometida. A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala sobre pedras, em várias situações nos fala sobre pedras. A palavra do Senhor nos fala aqui, Jesus, que a pedra que os construtores rejeitaram, Deus a colocou como a pedra principal, referindo-se a Jesus como a pedra onde a igreja foi construída. Algumas pessoas acham que a igreja foi construída sobre Pedro. Irmãos, a igreja não pode ser construída sobre homem algum. A igreja foi construída sobre Jesus, que é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que foram rejeitada pelos líderes religiosos, que foi rejeitada pelo seu próprio povo, que foi rejeitado pelas pessoas da sua época. Mas a todos quanto receberam, é-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular, a pedra que é rejeitada por muitos, mas todos aqueles que sobre ela estiver serão salvos, serão edificados. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não é? Nós somos edificados sobre o fundamento, o alicerce, que nós somos colocados como pedras no alicerce dos profetas e apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra principal. Ou seja, Cristo é a pedra principal. Lá no livro de Pedro fala que nós somos pedras vivas para o edifício do Senhor, ou seja, pedras vivas. Quando nós vemos a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Abacuque, lá fala que as pedras clamarão, que as pedras vão clamar. Jesus também pega essa palavra de Abacuque e fala no momento em que as crianças estavam louvando, estavam glorificando Ele, e as autoridades ali enciumadas falaram: olha, não deixe que eles façam tal coisa. E Jesus falou: olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pedras que clamam, pedras vivas. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos as pedras que edificam a igreja, as pedras que compõem a igreja. A igreja não é um templo nem simples, nem suntuoso. A igreja são as pessoas que vêm a Cristo, que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que se morrerem naquela condição, eles estão perdidos, eles estão condenados a uma existência eterna sem Deus. Mas então, ao reconhecer os seus erros, ao reconhecer as suas falhas, abre o coração para o Senhor e, arrependido dos seus pecados, os abandona, os deixa e abraça a oportunidade de salvação lhes ofertada por Cristo Jesus, e diz: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o apóstolo Pedro fala que nós somos pedras vivas para o edifício, para a construção dessa igreja do Senhor. E aí, meus irmãos, eu tive o privilégio de trabalhar com lapidação de pedras preciosas. E tem algumas pedras que elas são opacas, elas não têm muita vida, não é? Elas só podem ser usadas um certo tipo de lapidação com ela, porque elas não têm muita vida. Mas tem pedras que têm uma vida extraordinária, tem pedras que têm um brilho extraordinário, não é? E Pedro fala que nós somos pedras vivas, então precisamos brilhar à luz do Senhor. É o interessante que no processo de lapidação de uma pedra, se a pedra for considerada uma gema, se a pedra for considerada uma gema, a gente fala gema porque não tem ali nenhum defeito, não tem nenhuma inclusão, é uma pedra perfeita, que não tem nada assim que desabone aquela pedra. Então, se a pedra for uma gema, ou seja, uma pedra perfeita, no processo de lapidação dela, ela vai perder 80%. Ou seja, a pedra no final vai ficar apenas com 20% do que era a pedra original. Por que disso? Porque a pedra ela tem que ter estética. Ela tem que ter uma lapidação de maneira que favoreça a luz passar por ela e extrair o melhor daquela pedra, oferecer a melhor luminosidade, o melhor brilho, a maior vida daquela pedra. Então Pedro fala que nós somos pedras vivas. Então, meu irmão, precisamos ser essa pedra que foi lapidada pelo Senhor, que foi processada pelo Senhor, que se tirou as arestas, que se tirou as inclusões, que se tirou as escórias, que se tirou a sujeira, né? E foi passando pelo processo de lapidação, de fricção, ali tirando as impurezas, para que a glória do Senhor passe e ofereça em nós o brilho do Senhor, para que refletamos a glória do Senhor, para que outras pessoas possam olhar para nós e nós caminhando em direção a Cristo, através do nosso brilho, do brilho do Senhor em nós, eles possam também enxergar que Cristo é o nosso alvo, que Cristo é a solução para as nossas vidas, que Cristo é a nossa esperança, que Cristo é a nossa paz, que sem Cristo nós estamos perdidos, mas louvado seja Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós, como pedras vivas, que nós estejamos caminhando em direção ao Senhor, nós estejamos caminhando em direção ao Senhor, apontando o caminho, levando luz às pessoas, para que as pessoas cheguem a Cristo, onde é a verdadeira luz. Mas, irmãos, ainda para falar um pouco sobre pedra, Jesus, repreendendo aquela influência maligna agindo em Pedro, chamada Satanás, Jesus fala, eis que és para mim pedra de tropeço. Tem uma passagem na Bíblia, agora assim, de supetão assim, eu não lembro exatamente a referência. Ou está em 2 Pedro, ou está em Judas, eu não tenho certeza agora em qual dos dois, mas com certeza em um desses dois, né? Que fala sobre pedras submersas, onde os navios batem lá e furam o casco do navio e afunda o navio. Pedras que estão submersas, pedras que não são vistas, mas que estão lá debaixo, e as pessoas tropeçam. A gente só tropeça naquilo que a gente não vê. Se a gente visse uma pedra ali, ninguém tropeça numa montanha. Você tropeça naquela pedrinha que você não viu. E Jesus fala para Satanás ali, tu és para mim pedra de tropeço. Muitas vezes nós não vemos a pedra de tropeço e nós não podemos ser também, irmãos, instrumentos de Satanás para sermos pedra de tropeço para outras pessoas, impedindo que outras pessoas sejam Cristo, pessoas que às vezes estão no curso correto, em direção ao Senhor, mas como pedras submersas, o navio bate ali, fura o casco e ele afunda. Que você, meu irmão e minha irmã, não venha ser que eu, nem você, nem ninguém, nem um servo e serva do Senhor, venhamos ser instrumentos das trevas, para ser pedra de tropeço, para ninguém que quer chegar a Cristo, mas que ao contrário, como Pedro fala, sejamos pedras vivas, pedras que iluminam o caminho, pedras que apontam o brilho de Cristo, que apontam
aponta a glória do Senhor, que caminha naquela direção e sinalizando que aquele é o caminho correto, que Cristo é o caminho correto, que esse é o caminho da salvação, que esse é o caminho da vida eterna, e quem quiser alcançar precisa seguir por ele. Então, meus irmãos, nessa linguagem figurada de pedras, que não sejamos pedra de tropeço, que não sejamos pedra que afundam os navios, e falando navios aqui, referindo a pessoas que estavam caminhando em direção a Cristo, que queriam caminhar em direção a Cristo, e nós, de alguma maneira, ser instrumentos para impedir essas pessoas de caminhar e contribuir para o naufrágio delas. Não, que nós não sejamos isso, mas que sejamos pedras vivas, onde a luz do Senhor brilha, onde a luz do Senhor passa, e apontando para Cristo, para que todos aqueles que forem na mesma direção venham alcançar a salvação do Senhor, venham alcançar a libertação do Senhor, e venham ser um instrumento do Senhor, para que outras vidas que estejam em trevas, que estejam na escuridão, venham conhecer o amor de Deus, venham se arrepender dos seus pecados, venham abandoná-los, seguindo a Cristo e se tornando também mais uma pedra viva na edificação da igreja, na edificação da obra do Senhor, cooperando com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você, meu irmão, minha irmã, seja uma pedra viva nas mãos do Senhor, abençoando a muitos, no nome poderoso e bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.